Olá, eu sou Flávia Galvão, sou da Títere Gastronomia, que hoje é um coletivo. A gente trabalha com comida numa proposta em que essa comida ela é cuidada do solo ao prato. É um prato impregnado de muito axé, de muita energia, de muito carinho e que também tem uma característica especial porque a gente trabalha em sistema agroflorestal com ênfase em plantas nativas, plantas alimentícias não convencionais, ainda mais em se considerando que a gente mora em meio à Mata Atlântica e olhar essa imensidão verde nos prova que não é possível que a gente só possa comer o que a gente encontra no mercado. Tenho a felicidade de morar exatamente em frente aqui ao Ilê Axé Omin, e eu morei aqui em Boca do Mato um período passado, mas eu não tinha nenhuma relação com o Ilê. E a minha relação com o Ilê começou de uma forma muito emotiva e curiosa. Meu pai, professor, escritor, Mário Galvão, era cego e morava na casa onde eu hoje moro, que é exatamente aqui em frente. E ele, além de cego, a doença dele provocava uma deficiência auditiva considerável. Ele não ouvia frequências agudas, assim, ele se sentia mais confortável com frequências graves porque ele ouvia com mais clareza, não distorcia. E ele era historiador, marxista, se dizia agnóstico, mas não tinha nenhuma ligação com nenhum tipo de religião, embora professasse todos os cânones da boa religião, né? Da bondade em relação ao próximo, do respeito em relação aos seres humanos, à natureza e a tudo mais. E às vezes ele me ligava 2 horas da manhã e dizia: minha filha, eu tô aqui sentado na varanda e eles estão tocando os tambores. E aí ele ficava nessa varanda a noite toda enquanto eu tocava os tambores, porque ele sentia aquela vibração, né, que complementava a pouca audição, e ele ouvia com clareza e ele adorava esse processo dos tambores. E, apesar disso, ele não houve a ocasião, infelizmente, de haver uma aproximação dele com o Ilê. Ele faleceu em 2018. Em 2019 eu vim morar nesta casa que era dele, e aí comecei a ouvir os tambores e fui aproximando cada vez mais da casa através da mãe Lucinha, que se tornou uma amiga, uma mãe, uma companheira, uma pessoa muito importante na minha vida, que tem me ensinado muita coisa e que tem complementado essa minha relação tão necessária para mim com as plantas, porque isso não é uma coisa natural minha, isso foi uma coisa que veio primeiro através do trabalho do Péricles com agrofloresta, e aí a gente começou a conhecer esse jardim encantado, que eu sempre espero que vão sair gnomos e fadinhas, porque é uma coisa impressionante. O que está aqui plantado, eu sei que não é só para cá, é para quem quiser, para quem precisar, e essa é a nossa proposta, né? Essa é a proposta da agrofloresta para o mundo, embora aqui o quintal do Ilê ainda esteja em transição para um sistema agroflorestal. Já é um sistema de plantio convencional que é lindo, que não usa veneno. Tem também um conhecimento enciclopédico da Lucinha em relação às plantas, ao uso das plantas que não são convencionais. Ela tem uma curiosidade enorme, então ela consegue espécies, a gente até hoje não sabe bem como, a gente acha que ela tem uma fonte secreta, que ela vai lá buscar espécies exóticas, então ela me aparece de vez em quando com um quiabo a metro, e além de tudo ela tem uma coisa que é uma matemática gastronômica que é maravilhosa, porque ela tem um quadro ali na sala, e aí ela pega, vamos supor, capiçoba, cúrcuma, tangerina, limão e moringa. Aí ela faz um suco. E aí ela prova esse suco, sente o sabor. Aí ela vai lá na lousa dela e escreve capiçoba, mais tangerina, mais limão, mais moringa, dá laranja. Ela faz uma matemática florestal e gastronômica que é uma coisa que eu
Fico muito apaixonada. E tudo isso dentro do contexto de uma comunidade, de um candomblé, né? De uma casa de candomblé, onde a gente sabe que existe um dito no candomblé: Cozi Ewe, Cozi Orixá. Se não há ervas, não há orixá. E é na frente desse lugar que estou aqui me propondo a trabalhar com plantas, estou morando. Então isso é um privilégio muito grande, porque eu não estou só morando aqui, eu tenho acesso, como todos que queiram, têm acesso. Esses portões estão abertos para a comunidade, para quem precisar, para quem quiser essa proximidade com essa energia, não só etérea, a energia do axé, mas com essa energia fundamental do fazer coletivo, do plantar, do colher, do cuidar desse espaço. Isso para mim tem sido um aprendizado frequente. E a gente está entrando no mês de junho. E junho é um mês muito importante, né? No Brasil, é um mês de festejos muito importantes. E aí a gente resolveu fazer pela primeira vez uma entrega temática. Porque se a gente trabalha com planta nativa, se a gente trabalha com essa ênfase, com essa proposta, o que a gente quer é descolonizar a alimentação, né? A gente quer comer o que é da gente, porque tem um ditado chinês que diz que o seu remédio nasce no seu quintal. Então a gente acredita na nossa necessidade de consumir aquilo que nasce no nosso quintal. E aí houve um embate se seria coerente a gente fazer uma entrega com temática junina, nesse contexto de comida descolonizada. E aí eu afirmei que sim, que era possível. E aí a gente foi atrás de fazer um histórico do que são os festejos juninos no Brasil. Em todo o continente hoje conhecido como América, os milhares de povos e nações pré-colombianas faziam os seus festejos pelo solstício de inverno, quando exatamente a Terra se renovava para começar um novo ciclo. Então a gente já sabe que o mês de junho é um mês importante para a gente, muito antes da colonização. E sempre ligado às questões agrárias, né? E ao Ano Novo, era o Ano Novo dos povos pré-colombianos, era realmente um festejo muito importante. E aí houve a chegada da colonização europeia, que trouxe a devoção católica aos santos de junho e que tentou um pouco aculturar esses festejos pagãos, assim chamados por eles, e tentou impor os festejos aos santos católicos. E depois da colonização, a gente sabe que aconteceu esse evento horripilante na história da humanidade, que foi a escravização dos povos africanos. E aí, nessa equação onde já haviam os povos colombianos sendo colonizados, e onde já havia a imposição dos costumes europeus e católicos, entra nessa equação milhares de pessoas vindas de etnias diferentes de um continente enorme como a África, encontrando milhares de pessoas de etnias diferentes de um continente enorme como a América pré-colombiana, como a América até hoje, e todos eles sob a égide e a opressão das armas de fogo coloniais e da igreja. Desde sempre, não só a igreja, todos os povos que tentam se impor sobre outros povos usam essa tática da aculturação para fragmentar aquele povo, e isso foi uma coisa que se tentou fazer aqui, que de fato aconteceu. A elite colonial interessava muito que isso fosse feito, porque essa era uma maneira de enfraquecer aqueles povos e de exaltar as hostilidades naturalmente existentes, porque claro que se você pega vários povos diferentes de um continente, há rivalidades naturais entre eles que vão se perpetuar numa terra estranha. Mas o que eles não contavam é que foi exatamente a partir do sincretismo religioso que o povo preto começou a conseguir a se organizar e a fortalecer aquilo que os identificava como povo, que era a sua religiosidade, a fé nos seus orixás e a inserção dos seus modos, da sua cultura alimentar, dos ingredientes que eles usavam,
Também os africanos começaram a festejar o mês de junho. Não havia uma relação do santo tal com a história do orixá tal. Essa era uma escolha aleatória. Então, se havia festejos em junho a Santo Antônio, São Pedro e São João, eles aleatoriamente associaram Santo Antônio a Ogum, São Pedro a Xangô, São João a Oxóssi, e continuaram a fazer os festejos deles, dizendo que eram, como todos sabemos, dizendo que eram os festejos aos santos católicos. E introduziram, assim, várias das comidas que hoje a gente conhece pelas comidas típicas juninas, que não tem mais nada a ver com aquelas que eram as típicas juninas portuguesas. Hoje a gente come nas festas juninas os ingredientes da nossa terra. A gente come aipim, a gente come milho, a gente come coco, a gente come os ingredientes da terra, preparados de modos indígenas, mas muito também africanos. Por exemplo, a canjica, que vem de um termo quimbundo, que é canzica, o mungunzá, que é o mesmo doce, mas também denominado por um outro termo de uma outra nação africana, e as duas palavras significam papa de milho cozido. Então a gente tem aí vários exemplos, o pé de moleque, a própria cocada, e as maneiras como são feitos os doces e as comidas que são exaltadas na festa de junho, nas festas de junho. Lembrando sempre que diante da opressão, diante da colonização, diante da morte, da repressão, diante de coisas muito parecidas com o que a gente está passando hoje, mas muito piores, né? Os índios e os povos africanos sempre conseguiram se organizar como resistência através das suas festividades. Então, exatamente pelo nível de tristeza e de morte e de desespero que a gente está passando nessa pandemia, é que a gente, da Títere, vem propor um festejo, que as pessoas possam receber seus alimentos juninos imbuídos, impregnados de toda essa história. Muitos dos ingredientes a gente pega aqui, a Lucinha generosamente nos oferta, divide conosco. E a gente está muito feliz e orgulhoso de poder oferecer neste momento preciso de luto, um momento de festividade que nos remete diretamente à resistência, porque a festividade, festejar, sorrir, sempre foi a principal arma de resistência dos povos nativos desse continente e dos povos africanos que aqui chegaram. Então é um prazer poder estar aqui falando isso, falar desse lugar mágico, maravilhoso, que é o Ilê Axé Omim, que tem um papel fundamental para a comunidade ao seu redor e para as pessoas que são ligadas aqui, direto ou indiretamente, até para o meu pai, que nunca entrou por aqui, mas que era inspirado pelos tambores desse Ilê, ao qual eu sou muito agradecida. Obrigada.